17. Com esse sentimento de adoração, convido a igreja para ajoelharmos, para a gente falarmos com o nosso Deus. Pai querido, obrigado, meu Deus, por esse momento tão especial que temos aqui, nesse dia tão especial que é o santo dia do Senhor, de estarmos aqui para adorar ao Senhor. Agradecemos ao Senhor porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, meu Deus, nos protegido, nos abençoado, nos ensinado a cada dia através da Tua palavra, a forma que devemos viver, enquanto estamos aqui nesse mundo aguardando a Tua volta. Por isso, nesse instante aqui, estamos aqui de joelhos dobrados, reconhecendo a nossa total dependência do Senhor, e o quanto que o Senhor é importante para a nossa vida, para nos ajudar a continuar firmes nessa jornada. Pedimos ao Senhor perdão, tem misericórdia de nós, porque somos criaturas falhas, pecadoras, e que necessitamos do Teu perdão a cada dia em nossa vida. E peço ao Senhor de uma forma muito especial, meu Deus, que seja conosco. Nos ajuda a entender o quanto que é necessário termos o Senhor a cada instante, a cada dia, como o primeiro em nossa vida. Para que assim, no decorrer do dia, o Senhor possa continuar conosco e nós também com o Senhor, meditando em tudo aquilo que o Senhor nos ensinou na primeira hora da manhã. Peço agora, nesse momento, de uma forma tão especial, para a mensageira a qual o Senhor escolheu, para compartilhar conosco
o pão da vida, e cada um de nós que através do Senhor Espírito Santo possamos nesse instante agora, tão sagrado, tão santo e solene, permanecermos em reverência, em respeito, porque estamos diante do Senhor, e o Senhor que vai falar nesse instante, para que assim nós possamos ouvir e aceitar com alegria a Tua palavra. Continue conosco no decorrer dessa programação, meu Deus, pois é em nome do Senhor Jesus que nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Nesse momento nós continuaremos a nossa adoração com as ofertinhas das crianças, que elas possam vir nesse momento trazer suas ofertinhas aqui no altar do Senhor. Nós teremos uma musiquinha, né? Feliz sábado. Que alegria estar aqui com vocês nessa igreja que eu amo tanto, tão querida, para mais um sábado comemorando o Dia da Mulher. Mas nós temos como comemorar algo muito especial, que o mundo não comemora,
que é mulheres de Cristo em ação. E nós precisamos entender algo muito profundo, que para nós mulheres entrarmos em ação, nós temos que ter uma cura. Eu acho que eu vou usar a dinâmica de 1 minuto do silêncio, que eu gostei. Queridos, nós vamos entrar na presença do Senhor agora. E esse culto, ele vai subir como incenso de aroma suave. E o Senhor derramará bênção sem medida sobre essa igreja. Então agora, nós precisamos nos acalmar. E nós temos que ter a reverência no Senhor. Amém? Amém. Eu gostaria de orar com a igreja antes de abrir a palavra do Senhor. Vamos orar? Paizinho querido, aqui nós estamos na Tua presença. Nesse dia tão especial que é o Santo Sábado do Senhor. Pai, nós estamos aqui para aprender da Tua palavra. Senhor, eu sei que a mensagem que o Senhor compartilhou ao longo de 3 meses, montando toda esse pensamento, montando cada pedaço desse sermão, eu sei que hoje não será somente para as mulheres, mas para toda a Tua igreja. Senhor, o mundo está doente e nós precisamos entender a cura, e a cura só vem do Senhor. Pai, nós precisamos entender sobre algo muito profundo. E eu me coloco nas Tuas mãos nesse momento. Senhor, que eu não fale por mim mesma. Que nenhuma palavra que saia da minha boca seja minha. Mas que elas sejam todas do Senhor, e eu só seja realmente um instrumento, Pai. Senhor, derrama sobre nós Teu Espírito Santo. Senhor, acalme as Suas crianças. Senhor, acalme a Tua igreja. Que a Tua igreja entenda sobre a reverência, sobre a santidade, o que é Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Nós iremos ouvir sobre uma mulher que ela começa a entrar e a fala dela contigo é sobre adoração. E quando ela entende sobre a verdadeira adoração e o Messias nunca tinha saído do coração dela, Senhor, ela se tornou a primeira missionária da Bíblia. Ela se tornou uma mulher em ação. Uma cidade inteira, Pai. Os Teus discípulos estavam ali, foram comprar comida, entraram na cidade, falaram com as pessoas, mas tinham preconceitos. Não ganharam uma alma para Ti. Mas quando aquela mulher bebeu água viva, ela entendeu. Senhor, nos ajude a entendermos nesta manhã. Por favor, Pai. Eu peço que o Senhor nos ajude a entender sobre a obediência. Não só sobre a adoração, mas sobre a obediência. Sobre não justificarmos, mas se nos arrependermos. Isso é muito importante, Paizinho. E eu peço que nesse momento, junto com a Tua igreja, que nós possamos pedir para que o Senhor nos dê um novo coração. Porque nós vamos entender sobre sentimentos e pensamentos e como isso é importante. E como as pessoas estão doentes porque não estão sabendo administrar os seus pensamentos. Não sabem administrar os seus sentimentos. E eu peço nesse momento, para que o Senhor nos dê um novo coração nessa manhã. Para que nós possamos sair daqui transformados, Senhor, em Cristo Jesus. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Vamos fazer uma oração juntas? Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim,
nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Por favor, Jesus, dá-me novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aceite essa oração, Pai. Dá-nos um coração igual ao teu. Transforma-nos pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, nessa manhã, eu gostaria de estudar com vocês sobre 4 reis. E um desses reis terá um encontro com uma mulher. E essa mulher, ela será transformada. E essa mulher vai entrar em ação. Mas nós precisamos entender sobre reis que foram escolhidos pelo Senhor. Reis que não tinham problemas, reis que eram perfeitos. Alguns com problemas, outros não. E o primeiro rei que eu preciso que vocês entendam é sobre um rei que algumas pessoas dizem assim, mas Deus deu esse rei para o povo de Israel porque era o rei que o povo merecia. E eu quero mostrar para vocês que não. O clamor daquele povo chegou até Deus. E Deus deu o melhor que Ele tinha. Nós somos o melhor de Deus. Mas nós temos deixado que o inimigo tome conta dos nossos pensamentos e nossos sentimentos. Por que tantas pessoas com depressão? Por que a depressão é a doença do século? De onde vem a depressão? De onde vêm as doenças? A maioria das doenças, elas se originam de onde? A serva do Senhor diz que é da mente. 99% das doenças se originam da mente. E a mente dos filhos de Deus não tem sido controlada por Deus. E nós precisamos entregar e renovar a nossa mente todos os dias. E a nossa mente precisa estar conectada com o Senhor. Nós precisamos de ter a mente de Cristo. Nós precisamos ter os olhos de Cristo, as mãos de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. E esse homem, sabe, esse primeiro homem que eu vou começar a contar para vocês, esse rei, ele era perfeito. Algumas coisas acontecem na nossa vida que atrapalha as nossas condições físicas, mentais e espirituais. Nós somos 3 dimensões. É corpo, alma e espírito. Diz que Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Estatura é o físico. Sabedoria é o intelecto. E hoje o problema da humanidade é a mente, é o intelecto. E o que é a graça? É a parte espiritual. Então, mulheres, para vocês entrarem em ação, o físico, o mental e o espiritual precisa estar tudo curado. E sabe quem é o maior psicólogo? Sabe quem é o maior médico? Você conhece? Jesus. E por que mesmo assim estamos doentes? Se estamos buscando ao Senhor, se estamos na igreja, por que nós estamos doentes? Porque estamos buscando, mas os nossos pensamentos e os nossos sentimentos não estão em coordenação com os de Cristo. Essa é a razão. Sabe, para nós termos um QI elevado, para nós termos uma inteligência emocional, e esse é o foco,
Nós precisamos de ter um autoconhecimento. Esse é o primeiro passo para nós termos uma mente sã. Então nós precisamos ter um autoconhecimento, precisamos saber quem somos. Precisamos saber nossas debilidades, nossas fortalezas. E as pessoas não se conhecem. Só que deixa eu dizer uma coisa para você, você não pode conhecer você pelo seu eu. Só Cristo que pode te mostrar quem você é. Por isso que nós precisamos ser confrontados com Cristo. E se você é do Senhor Jesus e é a mesma pessoa desde que você entrou nessa igreja, você precisa ir para o poço. Você precisa deixar seu cântaro. Você precisa ser confrontado, porque Cristo nos confronta para nos salvar. Cristo nos confronta para nos transformar. E nós precisamos ser confrontados por Ele. Então, nós precisamos ter um autoconhecimento sendo mostrado por Cristo. Ele nos confrontando. Ele nos mostrando as nossas fraquezas e as nossas debilidades. E nós, com o poder de Deus, transformando e vencendo cada fraqueza. A segunda coisa que nós precisamos ter é um autocontrole. Sabe, as pessoas hoje, elas não têm controle nenhum. Elas vivem com as emoções à flor da pele. Tem pessoas que se matam porque fechou alguém no cruzamento. Isso é motivo para matar alguém? Mas as pessoas estão nesse nível, porque elas não têm controle das suas emoções. Então, para nós termos uma inteligência emocional, precisamos de um autocontrole, de um autoconhecimento. Nós precisamos de empatia, porque nós somos de Cristo. Se temos o título de cristão, então é porque somos pequenos cristos e temos que agir como Cristo. E o que Cristo tinha pelas pessoas? Empatia. Se colocar no lugar do outro. Mas quantas vezes nós só pensamos em nós mesmos e não pensamos no outro? E sabe qual é um outro problema? Porque a humanidade não tem uma inteligência emocional. Porque não estão sabendo lidar com os relacionamentos. Não tem inteligência social. E para nós termos um QI elevado e sermos curados físico, mental e espiritual, nós temos que ter uma inteligência social. Nós temos que saber relacionarmos com as pessoas. E as pessoas não estão sabendo relacionar. E o que atrapalha você ter um QI elevado? Você ter uma inteligência emocional? Os traumas da infância nos atrapalham. Mas eu quero mostrar para vocês um rei que teve vários traumas. Mas ele tinha algo que era muito especial, confiança em Deus. E esse é o maior de todos os remédios que nós precisamos. Sabe a outra coisa que nos atrapalha? As maldições hereditárias. E sabe por que elas nos atrapalham? Porque nós não quebramos. Porque uma verdadeira conversão quebra a maldição hereditária. Então, se você for convertido no Senhor Jesus, não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você, essas maldições não têm poder sobre a sua vida. E o que mais nos atrapalha? Condições físicas. Uma dieta que é pobre. Se você come só industrializado, você está comendo um veneno a cada dia. E uma dieta pobre nos atrapalha. Contamina o nosso lobo frontal. E aí nós não temos como tomar as decisões de forma sábia, mas nós somos totalmente emocionais, porque isso aqui está tudo contaminado. As pessoas não têm dormido, e o sono, que é um remédio natural, atrapalha você ter um QI elevado. E tem mais um detalhe: os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Eu quero mostrar o primeiro rei para você. Quem é esse primeiro rei? Quem é o primeiro rei de Israel? Saul. E esse rei, gente, prestem atenção numa coisa: Saul era perfeito, Saul era bonito, era rico, ele era agradável, trabalhador, ele era corajoso, ele era destemido, ele era estrategista, ele era veloz, ele era feroz, e ele era humilde. Saul era humilde.
Mas será que Saul continuou sendo humilde? Será que os pensamentos de Saul em algum momento foram perturbados e ele deixou a humildade? E ele perdeu a essência de quem ele era? Será que aconteceu isso com Saul? Eu posso dizer para vocês, Saul era da tribo de Benjamim. Quem era Benjamim? Quando você vai para a bênção de Jacó, Jacó diz para Benjamim: Benjamim, tu és lobo que despedaça. Quem era Paulo? Corajoso, destemido. Como é que o lobo age? Ele age em fila indiana, eles são unidos, ele tem unidade. Eles são protetores. Quem segue à frente são os mais velhos, porque eles protegem os mais velhos. E vem 5 lobos velozes, e eles andam em fila indiana, e o maior está lá atrás, para ter uma visão de tudo. Depois as mãezinhas, as crianças e mais 5 lobos velozes, porque eles protegem, eles são estrategistas, eles são ferozes, corajosos. O que Paulo fazia? Paulo tirava as pessoas das garras de Satanás. E Benjamim é esse povo que luta por aquelas pessoas que estão morrendo nas mãos do inimigo. E Saul era esse homem. E eu queria mostrar para vocês o primeiro encontro de Saul com Samuel. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus deu o melhor que Ele tinha para esse povo. E você vai entender algo muito especial aqui sobre Samuel e sobre Saul. Amanhã, a estas horas, Deus está falando. 1 Samuel, capítulo 9, verso 16. E aqui diz assim, olha, esse é o primeiro encontro. 1 Samuel 9, verso 16. Amanhã, a estas horas, te enviarei a um homem da terra de Benjamim. Qual era a tribo de Saul? Benjamim. E você entendeu quem é Benjamim? O qual ungirás por capitão sobre o meu povo, o povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, e o seu clamor chegou até mim. Queridos, se nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais Deus que está no céu. O que o povo estava fazendo? Ele estava o quê? Clamando. Deus não deu o pior, Ele deu o melhor que Ele tinha. Saul era perfeito. Eu quero que vocês entendam isso. Saul era perfeito. Não tinha traumas na infância. Não tinha problemas nas condições físicas. Não tinha uma maldição hereditária. Como o próximo rei que eu vou mostrar para vocês. E agora ele começa a livrar. E o Senhor escolhe ele como capitão. Sabe algo tão especial que a serva do Senhor disse sobre Samuel e sobre Saul? Que o relacionamento de Samuel e Saul foi como de pai e filho. Tamanho era Saul era agradável. Tamanho era a bondade e a espontaneidade de Saul. Os dois tiveram um relacionamento como pai e filho. E agora verso 17. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de que eu te falei. Este dominará sobre o meu povo. Mas veja a resposta de Saul. A resposta de Saul no verso 21. Saul não diz assim: ah é? Deus me escolheu para ser rei? Eu me sinto capaz. Não tem essa resposta. Tem um homem humilde que não se sente capaz. Porque olha o que ele diz no verso 21. Então respondeu Saul a Benjamim, disse: porventura não sou eu o filho de Benjamim, da menor tribo? Ei, os homens de destaque são da tribo de Judá. Eu sou da menor tribo. Então ele não se escolheu para ser rei. E quando Deus o escolhe, ele nem se sente capaz, porque ele era humilde. E aqui diz mais aqui, olha: e a minha tribo, menor de todas e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Então ele diz: ainda eu sou da menor tribo e ainda da menor família. Ele diz: eu não sinto capaz. Olha o que ele diz: por que me fala com semelhantes palavras? Então isso aqui ele está dizendo assim: olha, eu não me sinto capaz. Mas ele foi ungido rei de Israel. Deus ungiu Saul rei de Israel. Mas o que aconteceu? Eu preciso ser muito breve em todos os reis. O que aconteceu com Saul?
Qual foi o problema de Saul? Queridos, e nós vamos para a primeira batalha. E a primeira batalha, há algo que Saul faz terrível. E o que é? Desobedece a Deus. O que nós cantamos? Dá-me um coração igual ao teu. E eu quero te obedecer, disposto a te obedecer. Agora nesse ponto, Saul não estava com o coração disposto a obedecer a Deus. Porque Deus dá uma ordem. E a ordem que Deus dá é: acaba com tudo, Saul. Herém. Deus analisa todas as famílias e ninguém vai se salvar. Então Deus já faz uma justiça. Ele diz: acaba com tudo. Mas Saul, ele desobedece. E agora chega Samuel até Saul e diz: ei, Saul, por que você desobedeceu? Havia um câncer em Israel. Que câncer era esse? A imoralidade e a bestialidade. Você sabia que Samuel, o que aconteceu em Baal-Peor? Quando aquele homem da tribo de Levi feriu com uma lança sobre a midianita e sobre aquele da tribo de Simeão, o Zinri. O que aconteceu? A praga o quê? A praga cessou. E o que Deus queria fazer com a praga da imoralidade, da bestialidade, com esse câncer que havia em Israel? Deus queria o quê? Cessar essa praga. Se Saul tivesse obedecido, nós hoje não teríamos a imoralidade, a bestialidade, a homossexualidade como nós temos. Porque isso tinha sido o quê? Cessado. Deus sabe o que ele pede. Mas Saul desobedeceu. E agora então quando Samuel chega e diz: ei, Saul, por que você desobedeceu, Saul? Deus mandou destruir tudo. O que ele diz para Samuel? Ei, Samuel, peraí. Olha para a vitória, Samuel. Nós ganhamos a batalha, Samuel. Veja as coisas boas, Samuel. E ele começa a se justificar. Quando Deus nos confronta, é porque Ele quer que haja o que em nós? Arrependimento. Qual é a pregação de Noé? Arrependei-vos. Qual é a pregação de Elias? Arrependei-vos. Qual é a pregação de Jesus? Arrependei-vos. Qual é a pregação de João Batista? Arrependei-vos. Qual é a pregação dos discípulos? Arrependei-vos. Então quando Cristo nos confronta é para que haja o quê? Arrependimento. Quando Cristo, nós vamos ver essa mulher, quando Cristo confronta essa mulher, ela se arrepende. E a vida dela é transformada. Mas Saul não se arrepende, ele se justifica. Ele se justifica. Quando você se desculpa, quando você se justifica, você coloca a culpa no outro. E muitas vezes a culpa é inteiramente sua. Ou também pode ter parte na do outro. Mas nós não temos que nos justificar, nós temos que nos arrepender. Quando Cristo nos confronta é para a salvação. Queridos, eu quero mostrar uma segunda batalha. E essa segunda batalha agora, as mulheres entram em ação, porque seus filhos estão chegando, seus maridos estão chegando, seus irmãos estão chegando da guerra, seus primos. E agora elas vão para a porta da cidade e elas começam a gritar. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E agora, será que o Saul que escuta agora esse canto é o mesmo? Humilde que nós lemos aqui? Ou será que agora os pensamentos dele e os sentimentos dele já não estavam mais no Senhor? Porque quando Cristo vai nos confrontando, quando Cristo vai nos mostrando onde nós estamos errando, e quando nós vamos nos justificando, quem é que vai tomando conta da nossa vida? Quem é que vai tomando conta dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos? Já não é mais o Senhor quem domina. E já não era mais o Senhor quem dominava os pensamentos e os sentimentos de Saul. E agora Saul começa com inveja e com ciúmes de Davi. Eles foram amigos, mas agora ele não conseguia. Ele tinha inveja e ele não soube lidar com o ciúme. Ele não soube lidar com agora Davi está em destaque. Queridos, sabe qual foi o pecado de Saul? O orgulho, a soberba. E sabe quem é que
originou com esse pecado? Existe um livro que chama O que o seu psicólogo não disse para você. E o subtítulo é Os 7 Pecados. E sabe qual é o primeiro pecado que está ali? Orgulho. E de onde originou o orgulho? E mulheres em ação não podem ser orgulhosas. Mulheres em ação têm que ser humildes e submissas ao Senhor. E assim você vai ser usada por Deus. Porque se tiver orgulho, soberba e vaidade, você vai levar um evangelho assassinado para as pessoas. E Cristo quer te usar na íntegra. E nós precisamos entender, mulheres, como tem que ser a nossa mente e o nosso coração. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Eu sempre digo, 8 remédios naturais mais 2. Mais 2, sentimentos e pensamentos. Porque eles precisam estar inteiramente ligados a Cristo. E agora Saul não consegue lidar com isso. Saul não consegue lidar com essa situação. E muitas vezes Deus tentou curar Saul. Sabe como? Musicoterapia. E tem que ser a música celestial. E qual era a música que era tocada para Saul? Porque agora Saul estava perturbado. Havia uma perturbação, e essa perturbação, por que houve a perturbação? Porque ele não conseguia ter o controle das suas emoções. Lembra que eu disse para vocês que nós temos que ter autoconhecimento, autocontrole, empatia e inteligência social? Só que Davi, ele conseguiu ter inteligência social, mas Saul não conseguia ter inteligência social. Ele não conseguia lidar agora com Davi ser destaque. Ele não conseguia lidar com isso. E Deus usava Davi ia com a sua harpa, ele tocava a sua harpa, e os pensamentos de Saul se encaixavam, se acalmavam. Mas logo depois que Davi saía, a perturbação começava, porque ele deixava os seus pensamentos nas mãos do inimigo de Deus. Eu quero te mostrar algo que o Google diz o que é soberba. E você vai entender que esse foi o problema de Saul. A soberba, no que a internet nos mostra quem é que ele quer ser notado. O orgulhoso e o soberbo, ele quer ser notado. E quem era notado agora? Quem era a bola da vez? Era Davi. Ele deseja atenção, e quem agora tinha atenção? Davi. Ele quer elogios, e os elogios agora eram de quem? De Davi. Ele quer ser importante, quem era importante agora? Davi. Ele não quer ser submisso. Ele não admite transgressão. Eu não tenho tempo para entrar nos detalhes, porque eu gostaria muito de entrar nos detalhes com vocês. Mas quando ele foi confrontado, ele se justificou. Ei, Samuel, nós vencemos a batalha. Sabe qual era o problema de Saul, queridos? Distorção de pensamentos. As coisas que eram grandes, como os defeitos de caráter dele, ele diminuía. E as coisas que eram tão pequenas, como ciúme e inveja, ele fez disso tão grande. E quantas pessoas estão doentes porque estão minimizando seus defeitos de caráter e aumentando sentimentos e pensamentos que não condizem com o que Deus diz que você tem que ter a mente de Cristo. Porque a Bíblia diz que você tem que pensar no que é bom, no que é justo, no que é amável, no que tem louvor. Se tem alguma verdade, nisso pensai. Mas você deixa os seus pensamentos serem levados pelo mal. E aqui, continuando, diz que é forte, teimosia, ser argumentativo. E o que Saul foi com Samuel? Ele argumentou, ele se justificou, ele se desculpou. Então tinha forte argumentação. Diz, mas exige que tudo seja a sua maneira. Quer ter o controle de tudo? Quer os seus direitos pessoais, todos sendo exigidos. Recusa conselhos. Quantos conselhos Samuel deu para Saul? Mas ele recusou os conselhos de Samuel. Ser crítico. Sabe, eu posso dizer uma coisa para vocês? Às vezes nessa programação aqui linda que o Ministério da Mulher está fazendo, você acha um ponto errado.
Você acha um ponto que na sua visão não está certo, e aí você pega aquele ponto para criticar algo que é tão lindo. E as pessoas que são orgulhosas, e as pessoas que são soberbas, elas são críticas. E a crítica é algo muito pequeno, mas você aumenta, você coloca aquilo num grau tão alto, e os seus defeitos de caráter, você diminui. Eu estou dizendo para mim também. Todas as vezes que o Senhor tem me dado esse sermão, tem 3 meses. Eu passei por todos os países da Europa. E cada vez que eu ia passando, o Senhor aumentava algo nesse sermão. E eu disse: Senhor, o Senhor está falando para mim também. É para mim que o Senhor está dizendo. E aqui diz mais. Aqui diz assim, olha, que é super sensível. As pessoas orgulhosas e as pessoas soberbas, elas são imensamente. Você não pode nem tocar. Sabe como que tem que ser o ombro do cristão? É casco de rinoceronte. Mas sabe como os cristãos têm? Casquinha pele de uva. Queridos, nós precisamos ter casco de rinoceronte. Nosso lombo tem que ser forte. Nós somos fortes se nós queremos entrar em ação. Quantas coisas nós vamos ver, e se nós formos sensíveis, não mostraremos Cristo para as pessoas. E aqui diz assim, olha, pensa ser o tal, que nós possamos ser muito, muito humildes. E eu quero ler um texto que está lá em Parábolas de Jesus, que diz assim: lembrai-vos disso, se tiverdes cometido erros, certamente alcançareis vitória ao reconhecerdes estes erros. Que foi o que Saul não fez. Ele não reconheceu a sua desobediência. E se considerardes como farol de advertência, porque Cristo nos confronta para nos advertir, para nos alertar, para ser um farol de advertência. Olha só, se nós considerarmos os nossos erros como farol de advertência e formos tendo um autoconhecimento de verdade, porque o inimigo nunca coloca uma mentira escancarada, porque se ele colocar uma mentira escancarada, você vai notar, opa, isso aqui está com mentira. Mas aquela mulher disse 5% de mentira. E Samuel não estava mais ali para aconselhar. E quantos conselhos ele não tinha ouvido, ele tinha desprezado. Ele ouviu muitos, mas desprezou muitos. E agora aquela mulher diz para Saul: não tem chance para você. A Bíblia diz que aquele que nos fortalece, não é tudo posso naquele que me fortalece. A versão original diz: aquele que me fortalece, tudo pode. É Ele quem pode todas as coisas. E nós só podemos nele todas as coisas. Mas ela diz para ele: não tem chance mais para você. E Saul então toma uma decisão. Sabe que decisão triste ele vai tomar? Eu queria que você fosse comigo lá em 1 Samuel 31, verso 4. Que triste quando eu penso que um homem que teve perturbação mental, porque não soube lidar com os pensamentos e com os sentimentos, chegou num ponto desse. 31 verso 4, 1 Samuel. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada, atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos me atravessarem e escarneçam de mim. Ele estava preocupado com quem? Com ele mesmo, com o eu dele. Ele estava dizendo: vão rir de mim. Queridos, se o nosso eu estiver em evidência, Cristo não vive. E é nós quem estamos vivendo. E agora ele diz assim mais, olha: porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Sabe o que Saul fez? Se suicidou. Sabe por que ele se suicidou? Porque ele não soube lidar com os pensamentos e com os sentimentos. Porque ele deixou que a sua mente fosse perturbada pelo mal. Um homem que era perfeito, um homem que foi escolhido por Deus, um homem que era humilde,
permitiu que o mal tomasse conta dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Porque ciúme e inveja é sentimento. E ele teve a questão dos pensamentos. Sabe algo que ele fez? Eu não tenho tempo hoje, mas nós temos uma atmosfera. E a atmosfera de Saul estava tão terrível que ele leva o seu pajem de armas a se suicidar também. Quer ver? Vendo, pois, o seu pajem de armas, verso 5, vendo, pois, o seu pajem de armas, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ela. Que triste. Sabe, lá em Patriarcas e Profetas, no capítulo 60, prestem atenção, em nome de Jesus, prestem atenção no que eu vou ler, que está naquele livro. Ali diz assim, olha, aqueles que mais prontos estão para se desculpar. O que Saul fez? Se desculpou. E se justificar no pecado, são muitas vezes os mais severos ao julgar e condenar os outros. Muitos como Saul trazem sobre si o desagrado de Deus. Rejeitam o conselho, ele rejeitou. Desprezam a reprovação, ele desprezou. Saul foi confrontado por Samuel e ele desprezou. Mesmo quando convictos de que o Senhor não está com eles, recusam ver em si a causa da perturbação. Alimentam um espírito orgulhoso, jactancioso e ao mesmo tempo em que condescende em fazer um juízo cruel sobre os outros. Preste atenção nisso aqui. Bom seria que tais juízes, que a si mesmos se constituem, considerassem as palavras de Cristo em Mateus 7, verso 2. Com a medida que vocês julgam, vocês serão o quê? Julgados. E eu encerro Saul. E eu quero ir para um segundo rei. E esse segundo rei, muitos talvez não conheçam a história desse rei, como eu vou mostrar para vocês. Esse rei foi um rei que teve muitas rejeições. Muitas. Ele foi rejeitado pelo pai, pelo profeta. Apesar que depois ele se tornou amigo íntimo. A serva do Senhor diz que eles se tornaram íntimos amigos. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Ele foi rejeitado pelo o rei que estava ainda em evidência. Ele foi rejeitado pelo o seu adversário. Aí você pensa assim, foi rejeitado pelo pai. Vive uma rejeição. Se você não tiver Deus controlando os seus pensamentos e os seus sentimentos, Satanás te leva à ruína por uma rejeição. Tem pessoas que estão vivendo momentos e estão descendo a cova por uma rejeição. Isso nos causa muitos problemas. Eu disse para vocês que para termos uma inteligência emocional precisamos ter um autoconhecimento, um autocontrole, empatia e inteligência social. Mas o que nos atrapalha? Condições físicas, traumas na infância, maldições hereditárias. E esse rei tinha maldições hereditárias e ele tinha traumas. Porque ele era apenas um jovenzinho quando o pai dele o rejeitou. Por que ele rejeitou? Um pai esquece um filho? Um pai esquece um filho? E por que Davi foi esquecido? Queridos, as pessoas dizem assim, não, peraí, ele estava cuidando das ovelhas. Você sabia que pastor de ovelha no Velho Testamento é rejeitado? Não se via nem para ser um soldado raso. Aí então ele ia cuidar de bicho. No Novo Testamento é que pastor de ovelha tem outra conotação, porque Jesus diz, eu sou o bom pastor. Mas no Velho Testamento, pastores de ovelha é porque eram rejeitados. O que Davi era? Um pastor de ovelha. Então ele era rejeitado. E agora então o profeta chega. Eu quero contextualizar bem rapidinho para vocês. O profeta chega então e ele diz, quantos filhos você tem? 7. Depois ele vai dizer que é 8. Ele diz, então chama teus filhos. Eu vou ungir o novo rei de Israel. Vocês estão entendendo? Que era para ungir o novo rei de Israel. Era uma cerimônia. Ia ter holocausto, culto.
mas Davi não é convidado. E aí depois, para levar queijo e pão para os irmãos, ele pode deixar suas ovelhas? Não faz sentido ele não vir para algo tão solene. Então agora chega o irmão mais velho e entra, e o profeta diz: é esse, bonito, forte é esse. Deus diz: não é esse, Samuel. Entra o segundo e Samuel diz: é esse. Deus diz: não é esse, Samuel. E o terceiro, Samuel vai dizendo: é esse. Cada um que vai entrando, Samuel vai dizendo: é esse. Deus vai dizendo: não é esse. Entra o quarto e ele diz: agora é esse. Deus diz: Deus não vê como o homem vê, Samuel. Não é esse. O quinto, o sexto. Acaba os filhos. E Samuel diz para Jessé: não tem mais filho? Eu tenho um pastor. Chama ele. Aí então agora nós vamos ler juntos. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, verso 12. E aí você já está contextualizado. E agora então nós vamos entender que todo Samuel disse: é esse. E Deus dizia: não é esse. Agora quando esse entra, e ele era formoso. Porque Samuel disse que muitos eram rei porque eram bonitos. E ele é bonito. Então vamos lá. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. 1 Samuel 16, 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo. Formoso de semblante e de boa presença. Ele tinha qualidades para Samuel achar que era ele. Mas cadê Samuel dizendo: é esse? Samuel sabia que os rejeitados, que pastores de ovelhas eram rejeitados. E tem um detalhe aqui a mais: ele era ruivo. Então vamos lá. Não tem Samuel dizendo: é esse. Mas tem Deus dizendo: levanta, unge, porque é esse mesmo. Por que Deus está dizendo: levanta, Samuel, unge Samuel, porque é ele mesmo? Porque Samuel olhou e disse: esse aí, não é esse não. Deus diz: levanta, unge, porque é ele mesmo. Queridos, quando você fica tempo sem ver sua família, e aí você está numa guerra, principalmente numa guerra, e chega seu irmão, como é que você vai tratar seu irmão? Ô irmão, vem cá. E aquele gigante está desafiando, aquele gigante está desonrando o nome de Deus. E Davi era um homem que tinha confiança em Deus. Então ele chega ali e ele diz assim: não tem homem aqui não? Para deixar esse homem desonrar o nome de Deus desse jeito? Ele não estava falando dos seus irmãos. Não existia algo pessoal. Então vamos lá, 17 verso 22. E olha quando o irmão de Davi escuta Davi falando aquelas coisas, como ele trata Davi. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Ao invés de ele abraçar, ele disse: por que desceste aqui? Com quem você deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Você está entendendo que ele está humilhando ainda mais e desprezando ainda mais o Davi? Porque o pastor de ovelha, ele tinha que servir para fazer o quê? As ovelhas procriarem. Mas ele diz: nem para procriar as ovelhas você serve, porque você tem pouca ovelha. Com quem você deixasse aquelas poucas ovelhas? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Eu quero só que você preste atenção na resposta de Davi. Davi diz assim: o que eu te fiz agora? Davi estava fazendo alguma coisa com os irmãos dele, queridos? Estava? Então esse tratamento acontecia sempre, mas eles tinham brigas entre eles. Só que agora nem era com eles. O que eu te fiz agora? Porventura há razão para isso? Havia razão para isso? Não. Queridos, Davi então ele vai até o rei e diz assim: eu vou lutar contra esse gigante. Saul olha para Davi e diz: Saul era alto, forte, bonito. Davi era pequeno. E ele diz: não tem condições. Sabe o que Davi faz? Se alguém não está acreditando em você, testemunhe. E Davi diz: eu matei um urso, eu matei um leão. E Saul agora então olha e diz assim: o quê? Se ele matou um urso e um leão, eu vou colocar minha armadura para ele ir matar. Nós não vamos para a guerra com a armadura de ninguém. Nós vamos para a guerra com a nossa espiritualidade com Deus. E Davi confiava muito em Deus. Sabe a diferença de Davi para Saul? Confiança em Deus, o maior de todos os remédios naturais. Davi simplesmente pega 5 pedrinhas. Queridos, quantos gigantes havia? Que a gente entende claramente era um. Por que ele pega 5?
Porque existiam 5 gigantes da família de Golias. E Davi diz assim: eu estou pronto para os 5 em nome de Deus. E Davi mata aquele gigante. Mas aquele gigante também vai desprezar Davi. Veja aí o verso 42. E eu preciso que você leia o verso 42, porque tem um detalhe. E esse detalhe, quando a Bíblia diz uma vez, presta atenção. Quando ela fala duas, é uma seta luminosa. E aqui diz assim: e olhando o filisteu, 17:42. E vendo Davi, o desprezou. Quantas vezes, quando você é desprezado, rejeitado, aí você treme nas bases e fala assim: eu não vou mais. Não é? Mas Davi tinha confiança em Deus. O gigante zombou e riu. E ele diz: eu estou indo em nome do Senhor. Ele tinha confiança em Deus. Com todos os traumas que ele tinha. Ele teve os traumas. Ele foi rejeitado por muitos. Qual a diferença de Davi para Saul? Queridos, os pensamentos e os sentimentos. Davi tinha 4 grandes amores. Davi amava Deus. Davi amava a lei de Deus. Davi amava o povo de Deus, empatia. E Davi amava a casa de Deus. Davi tinha inteligência social. Quantas vezes Saul esteve nas mãos de Davi para Davi o matar? Davi teve ou não teve empatia? Teve ou não teve? Teve. Davi não o matou. Davi se colocou no lugar dele. Davi teve inteligência social. Com tantos problemas. Então os seus problemas não é desculpa para você. Entendeu, mulher? Deus te quer em ação. Para se desculpar com a sua vida. Nós estamos vendo um homem aqui que passou por muitas rejeições. Mas ele é conhecido como o grande rei de Israel. Porque os pensamentos e os sentimentos dele estavam nas mãos do Senhor. Essa é a diferença. É isso que se torna diferente. Então olha só, queridos. Eu preciso mostrar uma coisa para vocês. Davi, ele peca feio. Eu não tenho como entrar nos detalhes. Mas nós temos um salmo que é a confissão por esse pecado. E eu preciso te mostrar uma coisa. O profeta vai chegar e vai dizer assim para Davi: ei Davi, um homem tinha 100 ovelhas, o outro tinha só uma. O que tinha apenas uma ovelha foi tomado pela que tinha 100. O que eu faço com esse homem, Davi? Manda matar. Esse homem é você, Davi. Ele foi confrontado ou não? Foi confrontado ou não? Davi está se justificando? Tem ele aqui se justificando? Tem ele o quê? Se arrependendo. Salmo 51, verso 5. O que Davi diz? Eis que iniquidade eu fui formado. Tem pessoas que dizem que Davi está falando da natureza pecaminosa. Queridos, a gente tem que ler o contexto. O contexto desse salmo é a confissão de Davi pelo seu pecado. E ele está falando da sua condição, da sua família. Ele está dizendo: eis que em pecado fui formado, e iniquidade me concebeu a minha mãe. Qual é o pecado? Qual é a iniquidade, queridos? Do adultério. Quem era Judá? Quem era Judá? O que Judá fez? Veja a família. Por que Samuel despreza? Ruivo. Pastor de ovelha. Por que os irmãos desprezavam Davi? Por que o pai esquece de Davi? Então ele tinha uma maldição hereditária. Eu posso te mostrar algo tão simples e lógico para você entender. Pai, deixa esse filho viver. Davi, esse filho não vive. E para te mostrar que eu te perdoei, filho, o seu próximo filho com Betseba será rei de Israel. Mas esse não pode. Filho, o Deus do universo virá da sua descendência. E essa maldição precisa ser quebrada. Esse filho não vive. Mas você vai ter esse filho no céu. E o seu próximo filho com ela será rei de Israel. Consegue entender? Que se aquele filho vivesse, aquela maldição iria o quê? E Davi entendeu. Davi estava tendo uma conversão com Deus. Queridos, Davi é tremendo. Louvado seja Deus. Um homem que pecou. Um homem mulher. Um homem, eu me sinto como Davi. Um homem que pecou. Mas é chamado um homem segundo o coração
de Deus, o nosso coração está o quê? Os nossos sentimentos. Eu vou entrar no grande Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí, mulher, eu vou te mostrar uma mulher que tinha muitos traumas. Mas como Davi, ela deixou todos quando foi confrontada com Cristo. Mas eu precisava que você entendesse o que os pensamentos e os sentimentos nos levam. E nós não temos desculpa. Eu tenho muitos traumas na infância. Isso não é desculpa, se você deixar que Deus tome conta dos seus pensamentos. E agora eu preciso te mostrar algo, mas é de forma muito simples e muito rápida, sobre o terceiro rei. E eu não tenho tempo de entrar nesse rei, porque eu queria entrar muito nesse rei, porque é tremendo como Deus cura esse rei. Queridos, um rei louco. Esse era louco, porque os dois que eu falei eram do povo de Deus. Esse é pagão. Esse é perturbado mesmo. Esse é louco. E ele teve um sonho. E ele contou o sonho para o profeta. E o profeta diz: faça tudo o que eu te conselho. Durante um ano, aquele rei seguiu os conselhos. Durante todo aquele ano. Mas teve um momento que aquele rei, olha, pensa, ele era louco, perturbado, mas ele era extremamente inteligente. E não é que as pessoas perturbadas não são inteligentes. E ele olha para os jardins suspensos da Babilônia e diz: não é essa grande Babilônia que eu edifiquei. O que estava ali agora? Queridos, o eu é orgulho. O eu é o mal governando a sua vida. Seja submisso, seja humilde. E agora aquele homem ficou como? Agora ele ficou louco e como um animal. Hoje a ciência se comprova, zootropia. E aquele homem foi ser um animal. Sabe qual é a especialidade de Deus? Eu sempre digo isso. É transformar a maldição em bênção. Quando aquele homem deixou o eu levantar, você consegue entender que quando ele diz: não é essa grande Babilônia que eu edifiquei, Satanás toma conta dele e coloca ele como um animal, porque ele deixou o eu. E aí você dá legalidade, você abre brecha. E agora Deus, com a sua bondade, vai curar aquele homem. 7 anos. Como é que Deus cura Nabucodonosor? Presta atenção nisso. Como que Deus cura Nabucodonosor? E eu queria que os meninos colocassem uma música. São os 8 remédios naturais. São os 8 remédios do Senhor Jesus. Esses são para cura. Só que nós não damos valor. Eu peço atenção para vocês. Ele se tornou um animal. O cachorro dorme, toma água. O passarinho, queridos, quando ele se acorda, ele se alonga, ele abre as asinhas, ele fica com um pezinho só, eu já vi tantas vezes os passarinhos de um pezinho, depois ele põe o outro pezinho, isso é equilíbrio, isso é exercício. A natureza nos ensina, ele foi ser o quê? Um animal. E Deus transformou aquela tragédia em bênção. Como? Vamos lá, então vamos lá. Eu queria que vocês cantassem juntos comigo. E eu vou mostrar para vocês como Nabucodonosor foi curado. Louco, perturbado. São 8 os remédios que Deus dá. Que bênção, maravilha me será. Viver assim para Deus, para a sua glória. Por fim alcançarei final vitória. O meu corpo em sacrifício entregarei. Puro e santo e agradável lhe farei. Com a mente renovada a cada dia, viverei com mais saúde e alegria. Olha o primeiro remédio. Água pura que Deus nos dá. Ele nos dá água. E agora esse rei tomava água, porque ele era um animal. Olha os benefícios da água. Nos refrigera, nos faz tão bem. Olha o que acontece. A pele vai sair tudo. Mulheres, hoje nós vamos ter a beleza de Esther à tarde. Todo mundo vai ganhar uma terapia
Segundo remédio. E agora esse homem, ele vivia na natureza. Então ele respirava ar puro? Sim ou não? Sim. O ar puro. O que acontece com o ar puro? Cérebro fortificado. Olha o que acontece quando você respira bem. Vamos cantar juntos? Que bênção, maravilha me será viver assim para Deus, para a sua glória. Pro fim alcançarei final vitória. O terceiro. Esse é o terceiro remédio de Deus. É extremamente poderoso. Olha quantas bênçãos o sol traz. Nos traz alegria. As pessoas deprimidas querem ficar num quarto fechado. Mas se você tomar sol, é um remédio de Deus. Olha, o quarto remédio. Descanso. 8 horas eu preciso pra acordar com um sorriso. Encarar um novo dia assim. Um banho com um bom descanso. Descansar. Logo após anoitecer, sem o estômago encher. Muita endorfina. A gente precisa entender sobre o ciclo circadiano. Vamos cantar? Que bênção, maravilha me será viver assim para Deus, para a sua glória. Por fim alcançarei final vitória. O exercício. Esse é o quinto remédio de Deus. Meu estresse já vai embora. A gente precisa desestressar. Esse aí já está vindo no exercício, Fortalece o coração. Aqui, Esse aí é o sexto remédio de Deus. É a alimentação saudável. A gente precisa se alimentar do que é bom. Frutinha de bom gosto é o viver saudável, meu irmão. E agora a temperança é o sétimo remédio de Deus. O equilíbrio é legal, tudo que é demais faz mal. Nunca a gente deve exagerar. Muitas coisas não nos convêm. São 8 os remédios que Deus dá. Vamos cantar? Que bênção, maravilha me será viver assim para Deus, para a sua glória. Por fim alcançarei final vitória. O maior de todos os remédios. Confiança em Deus. Esse Davi tinha, e por isso ele foi curado. E essa é a confiança em Deus. É o maior de todos eles. Ele quer me abençoar, minha vida transformar. É preciso nele. Vamos cantar? Só o finalzinho? São 8 os remédios que Deus dá. Que bênção, maravilha me será viver assim para Deus, para a sua glória. Por fim alcançarei final vitória. O meu corpo puro e santo e agradável lhe farei. Com a mente renovada a cada dia viverei
Viverei com mais saúde e alegria. Com a mente. Viverei com mais Nossa mente tem que ser renovada todos os dias. O que Paulo diz? O que Paulo diz? Eu preciso ler com vocês Romanos 12, verso 1 e 2. O que Paulo nos diz, queridos? Esse é um dos versos prediletos que eu tenho na Bíblia. Você precisa entender que você precisa renovar sua mente para você ser usada por Deus, mulher. Você precisa renovar sua mente, homem, para ser usado por Deus. Então ele diz aqui: rogo-vos pela compaixão de Deus, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Eu quero que você entenda rapidinho. Nabucodonosor agora ele passa a viver como um animal 7 anos. 7 é ciclo de Deus. Naamã ele deitou ali naquele rio e se levantou daquele rio 7 vezes. Queridos, eu quero que você entenda algo. Eu disse: Senhor, esse povo aqui é muito cético. Queridos, nós estamos na presença de Deus. E eu sei que os remédios é muito bonitinho, mas vamos voltar para o nosso raciocínio, porque algo é muito especial agora. Queridos, eu disse para Deus assim: Senhor, esse povo aqui é muito cético. Queridos, a Europa, ela está morta espiritualmente. E eu disse: Pai, eu preciso ter embasamento, porque eu procurei no todo o espírito de profecia, mostrando que Jesus era cada remédio. E todas as noites eu ia orando para Deus. Eu disse: Senhor, eu preciso. Eu não vou ter tempo de mostrar, mas eu convido você a me perguntar, e eu vou mostrar para você cada um deles. Esse homem agora tinha contato com Deus na natureza. Nabucodonosor agora tomava água. Sabe o que Jesus diz para você? Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e que já se sente perdido, vinde tomar e beber. Inclinem seus ouvidos e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Essa mulher que vai entrar em ação, ela vai tomar da água pura. Ela aceitou esse convite, porque Jesus, Ele é água. Queridos, Jesus, quando criou o homem, sabe o que Ele soprou sobre as narinas daquele boneco de barro? Fôlego de vida, ar puro, porque Jesus, Ele é o nosso ar. Jesus diz que nossa respiração tem que ser a oração. Não tenho tempo para entrar nisso. Queridos, sabe o que a Bíblia diz que Jesus é? O sol da justiça, a luz do mundo. Queridos, Jesus diz assim: você está cansado? Está sobrecarregado? Vinde a mim, que eu te darei descanso. Queridos, Jesus, Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você faz exercício por onde? Pelo caminho. E o caminho que você tem que percorrer com Jesus. E se você percorrer esse caminho, você terá o quê? Vida. E o exercício físico, ele nos dá o quê? Vida. Querido, Jesus diz: eu sou o pão. Eu sou seu alimento. E nós não damos valor para os 8 remédios naturais. Queridos, eu vou mostrar para você agora, com um verso, que Nabucodonosor chegou no equilíbrio e na confiança em Deus. Daniel 4, verso 37, bem rapidinho. Daniel 4, verso 37. O que esse homem fala ali? Um homem que era pagão, que era louco, perturbado. Eu posso dizer uma coisa para vocês: os 8 remédios naturais curam uma loucura. A medicina normal, convencional, diz que loucos não têm cura. Eles são controlados, e Deus diz: eu curo, se viverem os meus 8 remédios naturais.
Ele diz aqui: agora pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos juízos, e ele pode humilhar os que andam na soberba. Qual foi o problema de Saul? Orgulho e soberba. E agora esse homem louco, 7 anos, vivendo os 8 remédios naturais, é curado, e agora ele é um homem equilibrado e tem confiança em Deus. Tem ou não tem? Tem ou não tem? E ele vai ser curado. Jesus é o nosso 8 remédios naturais, ele está em todos. E eu preciso agora mostrar para vocês que uma mulher vai ser curada. E eu quero agradecer os 8 remédios naturais. Queridos, eu não tenho tempo para entrar em Nabucodonosor, mas o que eu não falei, que o Senhor fale com você. Em nome de Jesus. Eu só quero que você pense e analisa que um homem louco e perturbado foi curado. E eu preciso que com você lá no 4º rei, que é Jesus Cristo. Jesus mais curou do que pregou. Mateus diz que Jesus passava por todas as cidades curando. Como é que Jesus curava? Jesus cuspia, fazia barro. O que é o barro, queridos? Argila. Mulheres, vocês vão ficar lindas hoje. Como é que Esther ficava linda? Como que vocês acham que Esther se embelezava? Qual era o skincare que Esther fazia? Você vai ter hoje de graça, à tarde, lá no programa. Porque nós mulheres vamos entrar em ação para deixar vocês bonitas. E para vocês serem belas, para presentear alguém, porque você é bela, porque Deus quer usar a sua beleza para a honra e glória dEle. Então vamos lá, eu queria que você fosse então em João. Queridos, mais uma vez eu gostaria de chamar a atenção de vocês, para nós continuarmos nessa reverência, para que o Senhor possa falar. Eu queria muito que você conhecesse Jesus, quem Ele foi. Quais são as faces do trono dele? Ele tinha autoridade. Ele era servo, porque a face de boi é servo. A face de leão é rei. A face de homem, que está lá em Apocalipse 4, que está lá em 1 Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, verso 10 e Ezequiel 10, fala sobre as 4 faces de Jesus. Sabe quem que nós temos que imitar, se somos cristãos? A Cristo. Cristo diz: vem, segue-me, você pode ser como eu. Você tem que ter autoridade, você tem que ser servo, você tem que ter empatia, e você tem que ter a divindade em você. Não tem ser humano nessa terra que teve mais empatia do que Jesus. Eu fico só pensando que aqui a Bíblia diz que Jesus chorou. E eu agradeço Lucas pelo Evangelho de Lucas, porque nós vemos o ministério de Jesus com as mulheres. E João também vai falar sobre o ministério de Jesus com as mulheres. Mas Jesus chorou. Ele não sabia que ia ressuscitar Lázaro? Sim ou não? Ele sabia. E por que ele chora? Porque ele se coloca no lugar de Marta e Maria naquele momento, em empatia. Sabe, eu quero só mostrar uma coisa: não tem pessoa que teve mais inteligência social do que Jesus. Sabe o que Jesus diz para aquelas pessoas que dão vinagre de uma latrina? Porque aquele vinagre não foi pegado de nenhum vidro, não, ele foi tirado da latrina para dar para Jesus, para dizer assim: você é muito baixo. É isso que nós damos para você. Isso é rejeição, queridos. Jesus foi rejeitado pelos irmãos. É uma pena eu não conseguir ter tempo para mostrar que Jesus, ele teve os mesmos problemas, alguns problemas que Davi. Mas Jesus, ele tinha uma conexão com o Pai. A mente dele estava com a mente firmada onde? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Esse foi o ponto de Jesus. Os pensamentos de Jesus eram totalmente ligados ao Pai. Os sentimentos de Jesus eram totalmente ligados ao Pai dele. Sabe qual é o cerne da oração de João? No capítulo 17, o cerne da oração de Jesus, descrita em João, é unidade. Sem unidade não temos bênção. E nós precisamos ser um com Cristo, e um com o Pai, e um com os irmãos. Mateus diz que se 2 concordarem em um mesmo pedido, Mateus 18, verso 19, o Pai lhe concederá. Unidade, queridos.
E nós precisamos, porque Jesus, ele olhou para aquele povo e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando aqueles escribas e fariseus vinham e tentavam Jesus, como que Jesus se comportava? Era emoção à flor da pele? Ou ele tinha um controle emocional? Ele tinha inteligência social? Sim ou não? Sim, queridos. Então, João, capítulo 4, Jesus vai ter um encontro com uma mulher. E esse encontro não é um encontro qualquer. É uma mulher que estava perdida. E eu quero que você preste muita atenção, porque essa mulher vai ser confrontada. Saul foi confrontado, Davi foi confrontado. E nós vimos a diferença entre Saul e Davi. E eu quero que você entenda a diferença dessa mulher quando ela é confrontada. Sabe o que essa mulher queria? Água, água. Você sabe que no Oriente Médio, água é considerado como dom de Deus? E aquela mulher queria água. E ela vai ali meio-dia porque ela tinha um passado tenebroso. E ela não podia ir com as outras mulheres. Jesus, ele vai esperar aquela mulher. É incrível como Jesus, ele se relaciona com as mulheres. Ele sabia do potencial das mulheres, por isso que as mulheres seguem Jesus. Esse é o nosso grande rei, esse é o nosso modelo. E agora eu queria ler alguns versos aqui com vocês. João 4, verso 13. Na verdade, eu vou a partir dali do verso 9. Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes a mim, que sou mulher samaritana? Sabe quem Jesus era para aquela mulher no princípio? Um estranho. Ele estava sentado naquele poço e ela não sabia quem ele era. Quando ele abre a boca e pede água, ela reconhece que ele é um judeu. E ela começa a questionar. E agora, eu quero ir para o verso 13. Jesus respondeu e disse para ela: qualquer que beber dessa água tornará ter sede. Mas, presta que lindo esse verso 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salta para os outros. Mulheres em ação, nós temos que ser rios de água viva. E aquela mulher, agora que queria água, o foco dela era água, o pensamento dela era água. E Jesus entra no contexto dela e diz: eu tenho água. As palavras têm tanto poder, porque parece que aquela mulher vai entender, mas ela não está entendendo ainda. Mas as palavras têm poder e ela diz: dá-me de beber, dá-me dessa água. E quando ela pede água, olha o que Jesus faz com ela. Vamos lá, verso 15. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui mais tirar. Parece que ela está entendendo quando ela pede, mas depois ela não entende, porque ela está achando que é só aquela água ali mesmo. Para que eu não venha mais aqui, eu passe vergonha com as outras mulheres. Disse Jesus: vai e chama teu marido. Quando ela pede água viva, o que Jesus faz com ela? O que ele faz com ela? Ele confronta ela. Ele vai lá no passado dela e diz: vai, chama teu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Ele diz: disseste bem, teve 5 e o que você está com ele agora não é teu. O que ela fez? O que ela fez? Justificou? O que ela fez? Está entendendo? Está entendendo, mulheres em ação? Que para vocês serem como Jesus, é preciso arrependimento. É preciso você confessar quem você é para Jesus. Se você entrou nessa igreja e é o mesmo, volta para o poço. Hoje é dia de voltar no poço. Deixa seu cântaro. Porque aquela mulher deixou o cântaro. Porque agora quando Jesus diz isso para ela, ela diz: vejo que és profeta. Ele era um estranho, um judeu odiado, e agora ele é um profeta. Sabe qual é o próximo passo? Ela vai achar que ele é menor do que Jacó. Porque agora, eu quero que você entenda uma coisa. Jesus se apresentou para ela primeiro do que para os fariseus.
Só os discípulos sabiam que ele era o grande eu sou. Mas ele vai dizer para essa mulher que ele é o grande eu sou. Olha só. Ele confronta, nós já sabemos. E agora disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Essa resposta dela, ela está entendendo que ele é um homem de Deus. Estão entendendo? E ela agora não está aqui se justificando. Não tem justificativa dela. Não tem desculpa dela. E ela diz: eu sei que o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor é um profeta. E agora diz assim, olha, o papo agora, a conversa agora volta para a adoração. E diz assim, olha, disse a mulher: nossos pais adoravam neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde que deve adorar. A conversa agora muda para a adoração. E agora ela começa a dizer que Jacó é o líder dela. Então ela coloca Jesus como menor do que Jacó. Mas eu quero que você vá para o verso 23, rapidinho, porque eu não tenho tempo. Mas a hora vem, e agora é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura as tais que o adorem. A conversa virou adoração. Presta atenção. Deus é espírito, importa que o adoremos em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias vem. Por que Jesus teve um encontro com aquela mulher? Ele sabia do potencial dela. Ele sabia que ela teve muitos traumas, rejeições. Ela teve muitos problemas, mas ele sabia quem ela era. Davi teve, e eu mostrei para você quem Davi se tornou. Jesus conhecia o passado dessa mulher. Jesus conhece o seu passado, mulher. Mas Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te colocar como uma mulher em ação. Ele não quer que você fique de braços cruzados, mas Ele quer te usar para a honra e glória dEle. Sabe por que Jesus foi ter um encontro com essa mulher? Porque com todo o passado dela, ela sabia que o Messias viria. E nada tirou a esperança de que o Messias viria. Por isso que agora o Messias se apresenta para ela. E olha o que ele diz. Presta atenção quando ela diz: eu sei que o Messias vem, que se chama Cristo. Ele vem e quando Ele vier nos anunciará tudo. Agora ela está entendendo que Ele é o Messias. E ela vai entender porque Jesus disse: eu sou eu que falo contigo. Ele se apresenta para ela. Verso 28, presta atenção nisso. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens. Verso 30, saíram, pois, à cidade e foram ter com ele. Sabe o que essa mulher fez? Ela acabou de encontrar com Cristo. Ela acabou de beber água viva. E ela foi para aquela cidade e anunciou para as pessoas daquela cidade tudo o que Cristo tinha feito com ela. Ela testemunhou e ela trouxe aquela cidade inteira para ter com Cristo. Ela entrou em ação. E ela foi usada por Cristo, porque aqueles discípulos entraram na cidade, compraram comida, se relacionaram com as pessoas, mas não disseram que o Messias estava ali. Mas essa mulher, ela entrou em ação. E ela diz: veja, eu encontrei o Messias. Ele disse tudo sobre a minha vida. Venham ter com Ele. E aquela cidade inteira vem ter com Cristo. Sabe o que eu e você precisamos? Nos humilhar e nos confessar. Nós precisamos entregar nossos pensamentos e os nossos sentimentos para o Senhor. Os pensamentos dessa mulher foi mudado. E eu preciso que você leia comigo Salmos, 2 versos para nós acabarmos. Eu queria muito ter tempo para mostrar para vocês ainda mais, mulher. Mas o que eu não falei, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Você vai buscar o Espírito Santo e Ele vai falar. E você vai entrar em ação para a honra e glória do Senhor Jesus. Sabe o que Davi diz em Salmo 66, verso 18? Você precisa dizer isso nessa manhã. Se você não disser e não entender isso aqui, preste atenção no que Davi diz aqui. Salmo 66, verso 18. Davi, ele é uma inspiração para as nossas vidas. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não. Saul queria Jesus como um garçom. Saul orava e queria que Jesus atendesse ele imediatamente. Davi tinha
tinha clareza na mente: se eu tiver iniquidade, o Senhor não me ouvirá. E eu quero que você faça desse salmo agora uma oração para que Deus te transforme nessa manhã. Mulheres, Deus quer nos usar. Jesus teve um ministério lindo com as mulheres. A Samaria foi um lugar estratégico, porque essa mulher evangelizou toda aquela cidade de Siquém. O que Jesus diz aqui? Em Salmo 139. Jesus não, Davi, desculpa. Salmo 139, verso 23. Eu queria chamar o louvor. E eu queria que você fizesse desse louvor uma oração. Sabe o que aqui diz? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Coração está o quê? Os nossos sentimentos. E Davi diz mais: prova-me e conhece os meus. E agora Davi diz algo muito maior ainda. E ele diz assim: olha, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deixa Jesus te confrontar. Cante, orando, falando com Deus: Senhor, sonda, vê se há em mim sentimentos que não prestam, vê se há em mim pensamentos que não prestam, Pai. Me transforma, Senhor, me transforma conforme a Tua palavra. Amém? Vamos cantar juntos? Aproveite esses momentos para orar. Fale com Deus. O que Deus quer te mostrar nessa manhã? O que Deus quer falar com você? Onde Ele quer te confrontar? Não justifique. Se humilhe. Se arrependa. Para que você possa entrar em ação, mulher. Em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Mais forte. Faça dessa música uma oração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor. Deus quer te usar. Usa-me como um farol que brilha
Vamos juntos? Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, que Ele te use, transforma-me, enche-me e usa-me. Farol brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos só a capela. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Mulher, se você percorrer esse caminho, se você não se justificar, se você não se desculpar, se você for confrontada por Cristo e deixar seu cântaro e beber água viva, você será uma mulher em ação. Deus vai te usar para a honra e glória dEle. Deus vai te transformar. Sabe qual é o maior milagre de Jesus nos nossos dias? É uma transformação de caráter. Essa mulher teve uma conversa com Jesus. Ele pode te transformar hoje. Hoje, se você continuar essa conversa com Jesus, Ele pode te transformar e você ser usada por Ele hoje à tarde. Chegue ali com toda a sua garra, mulher. Chegue ali com toda a sua alegria e diga: Senhor, me use. Para as pessoas que vão vir aqui, eu quero ser usada por Ti, Pai. Eu quero entrar em ação hoje, Pai. Eu quero ser transformada hoje, Pai. Eu não quero mais me justificar, Pai. Eu não quero mais me desculpar. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero ser transformada. Sonda-me, Pai. Sonda os meus sentimentos. Veja os meus pensamentos, Pai. Me mostre quais são os pensamentos que não estão aliados contigo. Alinhe os meus pensamentos contigo, e eu serei usada para a honra e glória do Teu nome. Amém? Eu quero orar com vocês. Vamos orar? Vamos ficar de joelhos. Paizinho, obrigada pela Tua palavra. Senhor, existem tantos exemplos, tantas coisas tremendas, Pai. Senhor, nós não queremos ser como Saul. Senhor, nós não queremos ter uma perturbação mental, para que Satanás nos leve à ruína como levou Saul. Não, Senhor. Mesmo com todos os nossos problemas, mesmo com as nossas rejeições que passamos por essa vida, nós queremos ser como Davi. Nós queremos ser um homem e uma mulher segundo o Teu coração, Pai. Senhor, nós queremos entrar em ação como essa mulher samaritana, que dialogou com o Senhor, que bebeu água viva, que se desculpou, não, que se arrependeu e foi inteiramente usada por Ti. Aqueles discípulos, Pai, não tinham ganhado nenhuma alma. Essa mulher ganhou uma cidade inteira porque ela entrou em ação.
Jesus, nos ajude a entender sobre os teus 8 remédios. Se nós vivermos os teus 8 remédios, Pai, onde Jesus está em cada um deles, seremos curados de loucura, perturbação, como Nabucodonosor, um homem louco, perturbado, pagão, que se tornou salvo. Pai, tua palavra é tremenda. Pai, tua palavra é uma fonte inesgotável de sabedoria. Pai, não são os meus joelhos que se dobram, é o meu coração que se dobra diante de ti, porque o Senhor é bom, o Senhor é amável, o Senhor tem uma graça, o Senhor nos dá essa graça que nós nem merecemos. Tamanha é tua bondade. Como a lição, o Senhor mostrou que nós estamos focados em coisas, estamos fadigados. Oh Senhor, que essas mulheres, as famílias, que esses homens entendam que o que nós vivemos nessa terra são horas, porque a tua palavra diz que para Deus um ano é como 1000 anos. Então nós não vivemos, nós vivemos 100 anos, então são horas comparados à eternidade. E o nosso foco tem que ser o Senhor, água viva, pão que desceu do céu, nosso ar, nosso equilíbrio. O Senhor é o próprio Deus, porque o Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é Emanuel, Deus conosco, e seu nome será chamado Emanuel, Deus conosco, Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro. Nos aconselhe, Pai, nos confronte, Pai, que cada um possa deixar seu cântaro nessa igreja, nessa manhã. Porque agora o cântaro não tinha mais sentido para ela, porque ela tinha encontrado o maior tesouro. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos, como Davi, dizer mais uma vez: sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Em nome de Jesus, amém.